Boa noite a todos, muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Mais uma vez nós estamos aqui para conversar sobre o livro dos médiuns. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Todos nós podemos ajudar na reunião. Na segunda parte, vamos unir os nossos pensamentos, pedir para aqueles que nesse momento a gente sabe que estão precisando, que nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, nós vamos ver hoje, então, o papel do médium nas comunicações. Vamos entender um pouco se tem interferência do médium nas comunicações, se não tem, como é que funciona exatamente isso, né? O Kardec fala aqui muito da psicografia, mas tudo que ele fala de psicografia dá também para ser considerado nos médiuns psicofônicos, tá? Então ele fez uma série de perguntas. A primeira é assim: no momento em que exerce a sua faculdade, o médium se acha em estado perfeitamente normal? Às vezes se acha num estado de crise, mais ou menos definido. É isso que o fadiga e é por isso que se necessita de repouso. Mas, na maioria das vezes, seu estado não difere muito do normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Então, o que ele está falando aqui? Existe a fadiga, né? Quando os médiuns incorporam, e no caso da incorporação, acho que principalmente pelo estado do espírito que vem. É um espírito sofredor, que está passando dificuldade, então tudo aquilo que o espírito sente, ele acaba passando para o médium, e isso acaba fadigando o médium, né? Mas ele fala que na psicografia nem tanto, né? Então ele acaba sofrendo um pouco mais isso. As comunicações escritas ou verbais podem ser também do próprio espírito do médium? A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ela goza de um certo grau de liberdade, recobra então as suas qualidades de espíritos. Tens a prova na visita das almas de pessoas vivas que se comunicam contigo, muitas vezes sem serem chamadas. Então aqui ele está dizendo que a alma do médium pode se comunicar sim, né? Se ele tem um pouco mais de liberdade, né? Ela consegue, vamos dizer que é o próprio espírito do médium. Mas aí vem aquela preocupação, é coisa do médium. Mas uma vez o espírito um pouco mais liberto da matéria, a visão dele, o pensamento dele é todo diferente, nós já vimos isso. Porque o corpo ele bloqueia muita coisa, né? Então, quando o espírito está liberto da matéria, ele tem outro pensamento, ele tem um pensamento mais abrangente, uma visão diferente. Então, é muito diferente. Então, às vezes ele se comunica, mas já não é praticamente o médium, a pessoa dele que está encarnada. É um conhecimento um pouco maior que ele tem da vivência espiritual dele. Então, o melhor tratamento psicológico é justamente a mesa mediúnica. Quando o espírito do próprio médium comunica, o que ele vai fazer? Ele vai se manifestar com aquelas coisas que está impedindo ele, muitas vezes, na vida atual, do corpo físico. Ele vai pôr para fora ali aquilo que está, muitas vezes, embutido no psiquismo dele. Então, é muito importante. Por isso que quem está no diálogo, e mesmo que o médium receba sempre a mesma entidade, aí ele começa a desconfiar se é o próprio médium. Não tem problema nenhum. O importante, a mesa é para auxiliar. A doutrina espírita é para nos auxiliar, através do passe, através da comunicação, mesmo da psicografia. Às vezes a psicografia é do próprio médium, não tem espírito ali. A gente tem um pouco de evidência, a gente vê. Mas é importante, porque nós somos espírito, está dizendo aqui. Então, muitas vezes, um tratamento que a pessoa faz com um profissional, ele não surte o resultado que surte no centro espírita, principalmente através da comunicação. O médium vai pondo para fora. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, onde nós vamos ver ali o médium. Aliás, uma médium, ela extravasando, muitas vezes, a vida passada dela. Nós temos resquícios da vida passada. Nós estamos num corpo diferenciado, mas o espírito nosso, ele continua sendo o mesmo.
Então é a oportunidade. Olha a terapeuta espírita aí, como que é muito importante. Ô Norinha, falando dessa questão do próprio médium, né, do espírito do próprio médium, a gente vê normalmente quando o médium é principiante, ele não tem certeza. Será que é meu? Será que é um espírito? Ou será que sou eu? Né? Tem isso. Mas eu acho que o errado, por exemplo, é às vezes o médium que está começando ou que não recebe muito, de repente ele fica preocupado em não estar recebendo e querer enganar, né, passando coisa dele próprio. Aí não é legal. Sim. Mas a partir do momento que ele está recebendo, mesmo que seja do espírito dele, não é de má intenção, não tem problema nenhum. Sim, O sim. duro é ele querer enganar, né? Falar, é Sim. um espírito, e na verdade não é, né? Sim. Aí já é fraude, né? É. Aí ele continua a resposta, né? Porque é bom saberes que entre os espíritos que evocas, há os que estão encarnados na terra. Nesses casos, eles te falam como espíritos e não como homens. Então, já teve caso mesmo da gente estar conversando na mesa com o espírito. Você fala para ele, vai para a luz. Não, não posso, não pode. Quer dizer, ele está encarnado, né? Na verdade, ele não pode ir para a luz mesmo, né? Mas ele está encarnado, e já aconteceu isso. Porque o médium não poderia fazer o mesmo. Quer dizer, né? Então, se tem gente... O Kardec contou duas histórias, que nós já falamos aqui, de uma senhora que estava enferma na cama e um morador ali da região foi visitar ela à noite. Só que ela depois foi agradecer ele, né? Depois que ela sarou, foi agradecer e falou, não tive na tua casa. Né? Quer dizer, foi o espírito dele que teve. Assim como nessa mesma história, ele conta, nesse mesmo capítulo, de uma senhora que vendia flores na cidade também. Que toda hora ela entrava no quarto dela, passava, mas era uma senhora encarnada, mas o espírito dela saía e visitava. Só uma paradinha aqui, Reinaldo. Nós participamos do Hospital Psiquiátrico de Americana, do Ceará, durante muitos anos, como médium. E nós tivemos muita experiência dentro disso que está falando aqui, ó. Né? Porque é bom saberes que entre os espíritos que evocas, há os que estão encarnados na Terra. A gente evocava os pacientes que estavam lá. Eu já comentei isso daqui, mas como está dentro do assunto, vale a pena a gente relembrar. A gente evocava. Lá tinha o tratamento médico e tinha o tratamento espiritual. Para que a gente não fosse influenciado, porque muitas vezes o médium é influenciado. E nenhum médium pegava a ficha dos pacientes. Quem pegava a ficha dos pacientes era o senhor José Rampazzo. Ele era o presidente do Hospital Psiquiátrico, ele tinha as fichas na mão. E tínhamos um código. Por que um código? Um código para a gente não misturar, porque senão a gente poderia influenciar. E normalmente, olha para vocês verem que coisa interessante, a maior parte dos médicos que clinicavam no Ceará não eram espíritas. Inclusive, muitos eram muito materialistas. Aí a gente evocava o espírito. Quando o espírito veio, quem evocava o espírito, logicamente, eram os dialogadores, evocava. Eu trabalhava como médium, tinha a dona Tereza Cons, tinha a dona Hilda, mulher de senhor Rampazzo, e tinha outros médiums lá. Olha o que acontecia. O espírito vinha, quando ele chegava, o dialogador já sabia do problema, porque o espírito logo se identificava. E aí começava o tratamento espiritual. Muitas vezes foram mudados medicamentos através de orientação espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e de Antônio Luiz Saião, que eram os principais que nos ajudavam ali no hospital psiquiátrico. Mudava muitas vezes o medicamento, o paciente melhorava. Nós tivemos N casos de recuperação total de pessoas que internaram lá completamente alienadas e saíram de lá lúcidas, através do tratamento feito na mesa mediúnica. Esta explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações são do espírito do médium e não de outro espírito. Eles só estão errados por entenderem que tudo é assim, porque é certo que o espírito do médium pode agir por si, mas isso não é razão para que outros espíritos não pudessem agir também por seu intermédio. Não podemos esquecer que nós somos espíritos passando uma experiência num corpo físico. Todos nós somos espíritos, né? Então, se ele tem a facilidade, aqueles que saem do corpo, as viagens astrais, os desdobramentos que fazem,
eles saem do corpo com facilidade, vê, conta história, visita pessoas, e aí vai, né? Então, não tem problema nenhum. Se bem que o desdobramento já é mais anímico, não é mediúnico, né? Como distinguir se o espírito que responde é o médium ou se é outro espírito? Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. É no estado sonambúlico ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, pois se acha mais livre. No estado normal é mais difícil. Então, tem que estar, né, em êxtase ou sonâmbulo. Né? Sim, mas por isso, do estado alterado de consciência. Mesmo estando na mesa, mesmo o espírito estando consciente, mas ele está no estado alterado ali. Ele, no entender dele, ele está recebendo uma entidade, mas é ele próprio. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quando trata-se de animismo. Mas tem muitos fenômenos anímicos. Inclusive tem sábios franceses que escreveram sobre fenômenos anímicos. Livros fantásticos falando a respeito disso. É normal, é tranquilo. Há respostas, aliás, que não lhe podem ser atribuídas. Né? Então a pessoa fica com dúvida, mas de acordo com a resposta que ele tem, ele fala, não, isso não veio do médium, não. Né? Então é fácil, tem que analisar. E tem um outro detalhe ainda. Por exemplo, nós saímos da nossa casa. Hoje, principalmente, nós estamos numa frequência menor. Se nós saímos de casa, se nós chegamos até aqui, qual o objetivo? Se a gente quisesse se aparecer, se a gente quisesse se promover, a gente não estaria reunido numa reunião mediúnica, num centro espírita. A gente iria para um outro lugar público. Então não tem nada de preconceito em relação àquilo que o médium está recebendo ou não, e nem constrangimento em relação aos médios, não precisa se constranger. O importante é pôr para fora aquilo que vem. Isso que é importante. É isso aí, no centro de má-fé, ele não vai ter certeza no começo, principalmente. Sim. Põe para fora, senão Sim. como é que vai desenvolver? Sim. Tem que pôr para fora. Por isso é que te digo para observar e estudar. Então, observar e estudar. Desde que o espírito do médium pode adquirir em existências anteriores conhecimentos que esqueceu no seu corpo atual, mas dos quais se lembra como espírito, não pode ele tirar do fundo de si mesmo as ideias que parecem ultrapassar o alcance de sua instrução? Isso acontece muitas vezes nos casos de crise sonambúlica ou estática. Mas ainda assim existem circunstâncias que não permitem a dúvida. Estuda longamente e medita. O caso estático que ele fala é o êxtase na mesa, né? Tá. Então, é estudar e analisar. As comunicações do espírito do médium são sempre inferiores às que pudessem ser dadas por outros espíritos? Sempre não, pois o espírito comunicante pode ser de uma ordem inferior à do médium, e nesse caso falará com menos sensatez. No sonambulismo, o espírito do sonâmbulo, que frequentemente se manifesta, diz algumas vezes coisas muito boas. Então, aqui ele está falando assim, às vezes o próprio médium, como espírito, ele é evoluído. Não nessa vivência, por exemplo, ele pode não ter aquela evolução, né? Mas ele é um espírito evoluído. Né? Chico Xavier era muito evoluído. Muito evoluído. Então, às vezes, ele tem uma comunicação dele próprio que é melhor até, mais interessante ou mais educativa do que uma comunicação de um espírito que pode ser de um nível inferior a ele, né? O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou tem como intermediário o espírito do médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes. Como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância e na ponta do fio uma pessoa inteligente que a receba e comunique. Então ele precisa do médium porque ele precisa do fluido do médium. Ele está precisando do fluido do médium para poder fazer essa interligação, essa ligação, para ele poder se manifestar aí através do médium. Aí eu coloquei, né, mais ou menos para a gente ter uma noção, né? Aqui está o Chico, aparentemente,
e os 3 mentores, né? E como é que é a comunicação? Pensamento, pensamento, pensamento. E o médium capta esse pensamento e vai escrevendo, psicografando ou escrevendo um livro, coisa assim. Mas é basicamente assim que funciona. O espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir? Sim, pois se não há afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e às suas tendências. Mas não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, é apenas um mau intérprete. E aquela história que nós já vimos também, um médium mal preparado, que não estuda, né, que não tem ainda um desenvolvimento legal. Às vezes o espírito precisa se comunicar e não tem ninguém melhor, a ferramenta que ele tem é aquela, então ele vai se comunicar por ela. E aí pode ter um problema de interpretação. Nem sempre o médium vai dar a comunicação que o espírito quis transmitir, né? É essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não existe outro motivo. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento. Se não houver simpatia entre eles, o espírito do médium será um antagonista, ou um contrário, né, o adversário, que lhe oferecerá resistência, tornando-se um intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Então, é o que nós já falamos, né? O intérprete tem que ser um intérprete que tenha afinidade com o espírito, que tenha estudo, que tenha conhecimento, para o espírito poder extrair dali melhores coisas. Concebe-se que seja assim para os médiuns intuitivos, mas não quando se trata de médiuns mecânicos. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito necessita do fluido animalizado do médium. Para uma comunicação inteligente, ele necessita também de um intermediário inteligente. E esse intermediário é o espírito do médium. Ali, é o fluido que ele sempre vai precisar. Não tem como se comunicar. Não existe forma do espírito se comunicar se não conseguir extrair o fluido de algum médium. Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium não é jamais completamente passivo. Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante, mas nunca se anula por completo. Ou seja, ele sempre está dando o fluido dele, né? Então, a ideia dele não misturou tudo, ele é passivo, mas quando ele está dando o fluido dele, ele está também atuando de alguma maneira. Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Não há maior garantia de independência do médium mecânico do que do médium intuitivo. Então, o que ele está falando? A garantia da comunicação, né? O que é mecânico, para a gente se lembrar, né? Ele está inconsciente praticamente, ele não sabe o que está acontecendo, não tem domínio da mão dele, por exemplo, numa psicografia, o espírito pega a mão, faz, ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Então ele fala assim, não tem mais garantia num desse que não dá para interferir na comunicação, né? Do que um intuitivo, né? Ele tem intuição e vai escrever, né? Sem dúvida, e para algumas comunicações é preferível um médium mecânico. Mas quando conhecemos as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna indiferente segundo as circunstâncias. Se ele vê, né, que o médium tem uma moral legal, tudo, né? Aí ele termina, né? Quero dizer que certas comunicações exigem menos precisão. Então, quando é uma comunicação menos assim, pode pegar um... Por isso que a gente sempre comenta, não podemos confiar plenamente no médium. Nós precisamos analisar. Por exemplo, entre o Chico Xavier e um médium, vamos dizer assim, comum, em quem a gente iria confiar? Chico Xavier. Por quê? Porque a vida dele dita aquilo que ele está fazendo na Terra. Então, quando a pessoa... Tornamos a falar de Jesus, que não se colhe figo de espinheiro. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, se o médium, ele é um médium que ele não tem moral, a gente vê que a vida dele é totalmente deturpada, ele não pode produzir um espírito. Olha, o que está escrito no livro dos médiuns um espírito superior não pode se servir da boca de um mentiroso para transmitir uma mensagem. Então nós precisamos analisar.
analisar o comportamento do médium, analisar a vida dele, ver o que ele está fazendo, se ele é uma pessoa que realmente ele tem uma conduta ilibada, que a gente pode confiar, então aí tudo bem, a gente pode crer na mensagem. E acontece muita coisa, por isso que muitas vezes a doutrina espírita é até desacreditada, porque tem muita gente falando besteira na TV, pseudos, adivinhadores, aquelas pessoas que fazem premonição, e vamos ver a vida da pessoa, são comerciantes que vão pagar muito caro, porque vão desencarnar. Então, olha só, dai de graça o que de graça recebeste. Então, vamos analisar, vamos ver a vida da pessoa. Isso não quer dizer que o médium tenha que ser engessado, que ele tem que ter um comportamento, que ele tem que ser chato. Não. Ele tem os momentos de brincadeira, de descontração. Chico Xavier gostava, inclusive, de algumas piadas que faziam lá, logicamente saudáveis, mas tem muita coisa. Nós vamos ver no livro do Adelindo da Silveira, nós vamos ver ali uma série de pessoas que iam lá contar alguma anedota para o Chico Xavier para ele sorrir, porque a vida dele era pesada em relação às pessoas que iam lá sempre com problema. Então o médium não tem que ser chato, não tem que ser aquela pessoa intransigente. Ele tem que viver de acordo com a nossa sociedade, desfrutar de tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas ter um comportamento que condiz com aquilo que ele está pregando, com a doutrina espírita. Então precisamos analisar, e precisamos tomar muito cuidado também com pessoas que atendem individualmente. Eu estou sempre falando isso aqui. Às vezes a pessoa atende na casa dele, ele atende sozinho, aí ele recebe o guia, ali não tem estrutura nenhuma. Nós vamos ver isso nos livros do Chico Xavier, inclusive nos livros dos médiuns, no livro dos espíritos. A gente, para atender, a gente tem que estar numa instituição, a gente tem que realmente se estudar e ver direitinho aquilo que nós estamos fazendo, porque o lar é sagrado, o lar é para a família ali. Então, se a pessoa está recebendo ali no lar dele, recebendo entidade, dando comunicação, dando consulta, vamos analisar. Vamos ficar de olho para a gente não cair numa armadilha. Muitas pessoas caem nessas armadilhas. Olha só, muitas vezes o médium recebe entidades que pedem para suspender o medicamento. Nós tivemos um caso desse ontem aqui, que um médium pediu para suspender o medicamento. E a pessoa realmente está com um problema psiquiátrico. Ela precisa do medicamento. É lógico que todo problema psiquiátrico ele tem interferência espiritual, porque nós somos espíritos. Quando chega no físico é porque já passou pelo corpo espiritual e chegou no corpo físico. Mas não podemos, em hipótese alguma, pedir para suspender o medicamento. E quando eu disse aqui que no hospital psiquiátrico mudava o medicamento, mudava a dinamização do medicamento, mas não pedia para suspender o medicamento. Porque nós não somos profissionais da saúde. Nós somos médiuns. É diferente. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não a articulada, e, portanto, usam apenas uma língua. Assim, um espírito poderia exprimir-se por via mediúnica numa língua que nunca falara quando vivo. Nesse caso, de onde tira as palavras que emprega? Os espíritos só têm uma língua, e os espíritos estão confirmando Kardec, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. Ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, o espírito errante não fala em francês, nem em inglês, mas a língua universal do pensamento. Para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Aqui assim, né? Às vezes a gente imagina, né? O médium tem na cabeça dele, né? na memória dele, todo o vocabulário, né? Então fica fácil para o espírito. Ele chega lá, de acordo com o pensamento, ele vai pegando as palavras, vai meio que montando, é como se vai montando mesmo, né? As palavras, né? Pode ir. Só um parênteses. Aí eu lembrei do Divaldo Pereira Franco, quando nós conversamos, numa vez que ele veio aqui, que eu já contei essa história, de uma mulher que veio, a gente estava conversando antes da reunião,
a mulher veio trazer umas psicografias, tudo rabiscada, que ninguém entendia nada, e falou para o Divaldo que o espírito que ela recebia falou que o Divaldo, um espírito superior, ia ler aquilo que ela escrevia. O Divaldo falou, bom, para começar, quem falou para você que eu sou superior? Mas vamos ver o que está aí. Aí era só rabisco. Falou, minha filha, aqui só tem rabisco. Ah, mas esse espírito é bom. Ele me aconselha bastante. Aí, você não pode ler o que está aí. Ele falou, se você que recebeu a psicografia não consegue entender o que você psicografou, menos eu. Aí ele deu um exemplo. Eu vou falar daqui a pouco aí para o público. Se eu falar uma linguagem que ninguém entende, ninguém vai entender nada. Então eu tenho que falar o português. Então está aqui a linguagem do pensamento. Por que nós temos obsessão? E muitas vezes a gente vê um espírito que ele viveu séculos, milênios atrás. Olha só para vocês verem, tem uma pessoa que de vez em quando ela vem aqui, o espírito que assedia ela é um mongol. Olha onde está isso daí, naquela época, lá atrás, na época de Átila, aquela turma da pesada, vamos dizer assim. E dá para ver perfeitamente esse espírito, perfeitamente junto com a pessoa. A pessoa é uma pessoa franzina e quando a gente olha, se a gente não tiver conhecimento espiritual, a gente fica com medo, porque chega a brilhar, entendeu? Sem cabelo, tudo dá para ver perfeitamente. Não é só eu que vejo, não. Tem mais gente aqui que vê, e inclusive já comentou comigo. Então, olha para vocês verem o perigo da gente não compreender as coisas como deve. Essa aí acho que nós vamos deixar para semana que vem, Norinho. Vamos deixar para semana que vem. Se for assim, o espírito só deveria exprimir-se na língua do médium, mas sabe-se que escreve em línguas que lhe são desconhecidas. Não há nisso uma contradição? Semana que vem nós vamos ver. A semana que vem nós vamos ver se há contradição ou não. Aí nós não devemos esquecer que o Chico Xavier recebeu uma mensagem em inglês de trás para frente. E para ler precisava pôr de frente o espelho. Mas tem histórias fantásticas em relação a isso aqui. Eu participei de alguma coisa, o Roberto também, que está aqui, que é velhinho, que nem eu, de doutrina espírita, nós tivemos algumas experiências. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, cada um faz seu pedido mental. Agora, na segunda parte, vamos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez. Vamos focar naquilo que mais nos incomoda, para que a gente possa sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Então, que Jesus nos abençoe. Só agradecer. Então, nós vimos aqui que em qualquer idioma nós temos obsessão, nós temos interferência de espíritos que querem nos derrubar, que querem nos levar para o lado de lá. Então, nós precisamos ter Jesus no coração, ter fé, confiar em nós. Quando nós acharmos que nós estamos numa situação muito difícil, que nós estamos derrubados realmente, vamos visitar, por exemplo, o Hospital do Fogo Selvagem, que eu tive a oportunidade de visitar várias vezes em Uberaba. A gente vê a pessoa que está desmanchando em cima da cama. A cegueira. Nós somos perfeitos, a gente está lúcido aqui. Muitos nesse momento estão bloqueados mentalmente. Vocês imaginam, a maior prova que tem é a cegueira. A pessoa não sabe onde ele está, nada. Tem um amigo meu, que agora está lá em Ribeirão Preto, o Jesus, e ele tem muita cultura, ele é escritor, ele é jornalista, e ele sempre falava para mim, Norinho, é triste, é muito triste. Olha para vocês verem, gente, como que é difícil. Ele falava, a gente é enjoado para comida, e o que tiver no prato a gente come, nós não estamos vendo. Então, olha só, que prova. E nós estamos bem. Então, vamos valorizar a nossa vida, bola para frente, amanhã é um novo dia, a luta continua, nós estamos aqui para isso. Esse livro é fantástico, como todos os livros do Chico Xavier e do Kardec. O importante é a nossa vida. Então está aí o convite a todos que venham em outras reuniões para conhecer e que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente, pela presença. De coração, muito obrigado.